Shabbat Shalom, novamente, irmãos, mais uma vez, bom dia, Boker Tov, bom dia a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que alguns irmãos estão nos visitando, né? A primeira vez tem alguém? Tem, né? Os irmãos, sejam bem-vindos. Você e sua esposa, seu nome? Rodrigo. Rodrigo e a sua esposa? Yasmin. Ah, sim, eu lembro, acho que conversamos pelo e-mail, né? Então, sejam bem-vindos. Tem mais alguém visitando a primeira vez? Acho que primeira vez não, né? Ou tem mais alguém primeira vez? Acho que não. Então, sejam todos muito bem-vindos. É bom tê-los conosco aqui também. Tá? Você também acompanha na sua casa também, mais uma vez, Baruch Rabá. Sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, a nossa drachá, nosso estudo dessa paraxá, da porção da Torá desta semana, né? Que nós lemos aqui durante o serviço, Parashat Eikev, que se encontra em Deuteronômio, Devarim, Deuteronômio 7, verso 12 até o 11, 25. A Haftará, a porção dos profetas, Ishayahu, Isaías, 49, 14 até o 51, verso 3. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Novo Testamento, Romanos 8, 31 até o 39. Como eu falei para vocês, né, a temática, nosso tema de hoje é por que Israel tem o direito de herdar a terra, né? E é um tema até no momento, mas não vamos focar muito no momento. O nosso foco é o Israel lá dos tempos bíblicos, mas claro que isso se reflete até hoje, né, o que nós vamos falar aqui. E só um adendo, né, antes de iniciar, que esse é um tema que hoje nos expõe, né, hoje em dia, nos expõe no sentido de nos coloca de fato contra a maré, né, porque o mundo hoje é chuva de, né, críticas contra Israel, né? E isso nos coloca contra a maré. Então, às vezes, até eu peço a alguns irmãos, né, que estão visitando, né, a gente pede para vocês mandarem foto e tal, antes, porque a gente precisa manter a segurança, porque a situação não é fácil, né? Quando a gente se coloca, e de fato, claramente, e hoje nós vamos estar abertamente aqui falando, né, sobre Israel, sobre o direito de Israel, do povo de Israel, herdar a terra, né, aquela terra que foi prometida, isso nos expõe, né? Tivemos uma situação 2 semanas atrás, lá em Toronto, no Canadá, numa congregação que eu visitei lá, uma pessoa com um vestido de preto e tal, com máscara na cara, foi lá e pichou nas paredes e na placa da congregação, uma congregação messiânica, tá, de nossos irmãos messiânicos lá, City of David, pichou lá, Free Gaza, liberte a Palestina, pichou no vidro, pichou na placa da sinagoga, da congregação. Fez isso ali na congregação e em outros prédios, em outros negócios cujos donos eram judeus, tá? Naquela região lá onde eles estão. E eles pegaram pela câmera e tal, né? Só não sabe quem é porque a pessoa estava com uma máscara. A polícia não descobriu quem era. Então, realmente é algo, quando você se coloca, né, com Israel, neste momento, você está se expondo, né? Então, por isso nós temos essa questão um pouquinho da segurança, né? Mas por conta disso, né? A gente precisa ter esse cuidado. Por isso o portão fica sempre trancado, etc, etc, tá? É só um adendo aí. E orem pelos irmãos lá do Canadá, porque, assim, isso está no mundo inteiro. Não é só lá, não é só aqui, né? Qualquer lugar do mundo, estou com Israel. Pronto, vê chuva de pedra em cima de você, né? Então, mas orem pelos irmãos lá do Canadá, porque a situação lá não está fácil. Já não estava antes, né? Para os irmãos messiânicos lá, e agora eles ainda estão sendo perseguidos também, né, pelo povo anti-Israel. Então, assim, orem por eles lá também, tá? Então, mas o nosso tema hoje é porque Israel tem o direito de herdar a terra. Mas como eu falei para vocês, não vamos focar tanto na política hoje, né? Embora se reflita, claro, mas vamos pensar lá no Israel dos tempos bíblicos, no povo de Israel dos tempos lá que nós estamos lendo aqui em Deuteronômio 7, né? E quando a gente faz essa pergunta, então, por que os israelitas lá, né, lá dos tempos da Torá, conquistaram a terra? Por que eles conquistaram de fato a terra, né? Hoje, claro, existe esse grande debate político, né, político espiritual, eu vou colocar, não é só político, é espiritual também, mas existe esse grande debate, mas assim, por que Israel lá no passado, por que o povo herdou lá, depois quando chegou lá, né, com Josué, com Yehoshua, né, com Josué, e foi lá e conquistou, iniciou naquele processo de conquista e conquistou de fato a terra de Canaã, né, e herdou aquela terra. Então, mais uma vez, vamos falar de Israel dos tempos bíblicos. E por que aquele povo que estava ali, aquele povo com quem Moisés estava falando aqui em Deuteronômio, por que aquele povo
mereceu entrar na terra. Né? E você pode pensar assim, a gente geralmente pensa, não é que eles mereceram necessariamente, né? Eles tiveram vários percalços, a geração anterior tinha perecido no deserto, ficaram lá 40 anos, né, perambulando e tal pelo deserto. Então não é que eles mereceram, é que na verdade havia sido feita uma promessa para Abraão, né? Então não significa que eles mereceram, mas que eles herdaram aquela terra por causa da promessa que tinha sido dada para Abraão, né? E é verdade, claro, é verdade isso, não deixa de ser verdade. Mas nesta paraxá de hoje, que nós lemos aqui o início dela, durante o serviço, não parece, a paraxá dá a entender que não parece que se tratava de uma herança tão somente. Não parece que eles herdaram a terra só porque tinha sido prometido para Abraão aquilo, para o seu antepassado aquilo. Não parece uma herança do mal tradicional. Tudo bem, eles não mereciam muito, mas tudo bem, foi prometido, então vão lá e conquistem, porque a terra foi prometida para vocês. Não parece que é isso, nessa paraxá de hoje. Então vamos ver lá o texto, Devarim, Deuteronômio 7, verso 12, que é o início dessa paraxá, dessa porção. E será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança, né? A aliança com Abraão e a graça que jurou a teus pais. Graça, tá? De novo, aqui é chesed, a palavra que a Torá usa é chesed, é graça. As traduções vão trazer lá bondade, vão trazer misericórdia, mas o que a palavra é graça. Chesed, a aliança é a graça que jurou a teus pais. Devarim 7:12. Então, lendo isso, né? A resposta para essa pergunta que eu estou lançando aqui é por que Israel herdou a terra parece simples. Tá lá, se eles guardarem, se eles ouvirem, né? O que é os juízos? As mitzvot, os mandamentos, né? As mandamentos dados por Deus. Se eles ouvissem, se eles guardassem, se cumprissem, o Eterno guardaria também a aliança que ele tinha feito, né, com os pais deles, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, né? Parece uma resposta simples, a gente lendo isso aqui, né? Então eles herdaram. A gente conclui, se a gente ler só esse trecho, a gente vai concluir que eles herdaram a terra porque eles de fato então ouviram, né, os juízos e guardaram e cumpriram, né? A gente vai concluir isso, que eles de fato seguiram as leis de Deus. Mas, né, o que vem um pouco mais adiante, que é o ponto que nós vamos tratar aqui, parece destoar disso aqui. Parece até, se a gente ler de uma maneira superficial, ele parece até contradizer um pouco isso aqui, né? Destoa. Nesse outro trecho, 2 capítulos mais para frente, ainda nessa paraxá, em Deuteronômio 9, Moshe vai estar lá advertindo o povo, é ele que está falando, né? Sobre quando eles entrassem na terra. Ele fala assim, quando vocês entrarem na terra, tal. Tá? Então lá Deuteronômio 9 diz o seguinte, versos 4 e 5. Não digas em teu coração, quando estiver lançado o Eterno, esse é os povos cananitas, né? Tá? Quando estiver lançado o Eterno, teu Deus, de diante de ti. Por causa da minha justiça é que me trouxe o Eterno para herdar esta terra, e por causa da maldade dessas nações é que o Eterno as desterra de diante de mim. A resposta para isso que Moshe está falando para eles é, não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que tu vens a herdar a terra, essa sua terra, senão pela maldade dessas nações é que o Eterno teu Deus as desterra de diante de ti, e para afirmar a coisa que jurou o Eterno a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, como assim? Lá em cima no capítulo 7 diz que se eles ouvissem e se eles cumprissem e se eles guardassem, o Eterno guardaria a aliança. O que é a aliança? A promessa feita lá com Abraão, né? Que é aquela terra seria para a sua descendência, né? Tá? Mas aqui no capítulo 9 está falando que não era por causa da justiça deles e pela retidão deles, mas sim por causa dos outros povos. Como assim? Temos uma contradição, então? A Torá, 2 capítulos depois, está se contradizendo a si mesma, né? Porque parece destoar do que falou antes, né? Como assim? De novo, nós acabamos de ver no capítulo 7, né, que o povo herdaria a terra se merecesse, certo? Se andasse nos caminhos de Deus. Mas aqui, a Torá diz que a aliança seria mantida apesar do mérito deles. Não porque eles mereceram, tá lá, não é por causa da justiça de vocês. Não porque eles mereceram, apesar disso, a despeito disso, vocês vão estar nesta terra por causa do quê? Da maldade das nações, das outras nações que estavam lá.
tá? Então assim, como assim, né? Como que fica isso? Eles herdam a terra, vamos pensar aqui, eles herdam a terra porque merecem, porque mereceram, situação 1, né? Ou, situação 2, eles herdam apesar de não merecerem. E agora? Temos um dilema aqui, né? Mas tem algo ainda mais complexo nesses versos aqui, tá? Que é uma razão totalmente diferente que é dada para que eles venham de fato a herdar a terra, que é justamente isso, porque as nações que estavam lá eram más. Então nós temos 3 situações, na verdade. Uma, de novo, né? Situação 1, herdam porque merecem. Situação 2, herdam por causa da promessa, mas não necessariamente porque merecem, que é o que a gente geralmente pensa, né? E situação 3, eles herdam não por causa de nada disso, mas por causa das nações que estavam lá, que eram corruptas e más. Então temos 3 situações diferentes, né? E agora como que fica? Então, para encontrar a resposta para isso, né? Nós precisamos fazer o que será que a gente nunca faz aqui? Voltar ao princípio. Vamos voltar ao princípio, lá para Gênesis, lá para Bereshit. Gênesis, né? Significa Bereshit, no princípio, né? Gênesis. E não é à toa que o Rabino Shulam fala tantas vezes, né? Você quer conhecer, né? Tudo, toda a Bíblia? Leia Gênesis. Tem tudo ali, e tem tudo ali mesmo. Isso só até o capítulo 4, bem, só até o capítulo 4 tem tudo ali já, né? Tudo que você pensar, volta lá, estava lá, de alguma forma, né? Então nós vamos voltar para o princípio. Para entender isso aqui, nós temos que voltar para o princípio, voltar lá para Gênesis, né? E entender o que de fato era aquela aliança que o Eterno, que Deus tinha feito com Abraão. Entender a natureza daquela aliança, o que era de fato aquela aliança, quais eram os termos, né? De que natureza era aquela aliança, para a gente saber o que está pegando aqui, né? Temos que voltar então a entender basicamente o que era, né? Então sabemos, né? Como a gente sabe, Deus escolheu Abraão, né? E fez uma aliança com ele, certo? Prometeu que uma nação sairia dele, correto? Falou, né? De você será uma nação, sua descendência será numerosa, etc, 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 tá? Mas por quê? Por quê que isso aconteceu? Por que que ele quis fazer uma aliança com Abraão? E por que que ele tinha que fazer uma aliança com alguém? Por que que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, achou por bem fazer uma aliança com um ser humano, independente se é Abraão ou não? Por quê? Que ele escolheu alguém? Por que que ele escolheu Abraão? Né? A gente já falou sobre isso em outros estudos. Por que que Abraão foi escolhido? Mas por que que ele quis fazer uma aliança com Abraão? Né? Nós vamos analisar essa aliança, então, no contexto que a Torá nos dá. Para a gente entender por que de tudo isso, por quê? Vamos ver qual era o contexto, lá em Gênesis, qual era o contexto que a Torá nos dá para a gente entender isso. Então nós temos algumas histórias, né? De novo, a Torá, o Pentateuco, né? A Torá, a palavra como um todo, vou assim dizer, não tem o propósito de contar histórias. Né? Gênesis não tem propósito de contar histórias para a gente. Como é que foi a criação? Não. O propósito da palavra não é contar a história para a gente. Se fosse isso, a gente ia ter mais detalhes, a gente ia ter mais, né? Ia ter uma história linearzinha, assim, com vários detalhezinhos, né? Mas daí no ano tal aconteceu isso aqui. A gente não tem isso. O propósito da palavra não é contar a história para a gente, é ser um manual. É um manual para a nossa vida, né? Então ela vai selecionar algumas histórias com um motivo muito claro, com uma intenção muito clara, né? Muito claro que eu digo, está nas entrelinhas, né? Tem uma intenção nas histórias que são selecionadas para estarem na Torá, que o Eterno selecionou para estarem na Torá, tá? Vamos ver então qual era o contexto até a gente chegar a Abraão. Vamos ver lá. Então começamos, né? Pecado de Adão e Havá, né? Foram lá, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente já estudou isso também outras vezes, não vou entrar em detalhes aqui, né? O que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Não era eu saber o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. Era eu achar que eu sou o juiz para dizer isto é bom para mim, isto é mal para mim.
que era algo que só Deus fazia. Ele, quando criou, o que ele fazia? E viu Deus que era bom. Então ele determinava o que era bom, o que não era bom. Então quando o ser humano vai e come daquele fruto, é como se ele passasse a querer ter esse controle. Não, eu que vou dizer o que é bom para mim agora. Isso era o conhecimento do bem e do mal, né? Então, pecado de Adão e Havá. Comeram no fruto lá, passaram a ser juízes de si próprios, tá? Juízes de si próprios. Aí, o que vem? Caim assassinando Heber, né? Primeiro assassinato, né? Da história, né? Da humanidade, por assim dizer. Então Caim assassina Abel, tá? Aí temos também o dilúvio, certo? Vem lá o dilúvio, que tinha relação com aquela geração que estava tão perversa, tão imoral, que o Eterno não suportava mais, né? E precisou eliminar aquelas pessoas. Só Noé e seus filhos, né? E sua família sobreviveu, né? Com os animais, enfim, tá? Então o dilúvio. Aí temos o relato da Torre de Babel, né? Aí já tinham, né, crescido de novo em número e começaram a construir aquela torre para chegar até os céus, né? Aquelas pessoas porque queriam fazer um nome para si. E esse foi o contraponto com Abraão. Já falamos disso em outro estudo, né? Queriam fazer um nome para si. Então, de novo, o ser humano naquela sua ânsia de, né, querer ser juiz de si próprio, e começou lá com o pecado de Adão e Havá, com Adão e Eva, né? Então, esse é o contexto que a Torá nos dá até chegar a Abraão, ainda como Abrão, né? Não era Abraão ainda, era ainda como Abrão, tá? Esse é o contexto que a Torá nos dá. Então nós temos, se a gente parar para pensar, tem um tema aqui nessas histórias, tem um tema que ela vai sendo costurado aqui, que é o quê? O fracasso do ser humano, certo? O ser humano foi criado com um propósito, né, glorioso, né? E escolheu ser juiz de si próprio. Então, e degringolou a situação de um ponto que chegou numa situação irreversível, que o Eterno teve que destruir tudo, né, lá no dilúvio. E mesmo depois disso voltou, né, a se achar e cometer atrocidades, tá? Então é uma história aqui que a Torá vai nos contando, que a palavra vai nos contando sobre o ser humano. E como ele fracassou, né, e falhou, e preferiu ser juiz de si próprio, né, e com isso foi destruindo literalmente as coisas, tudo, né, tá? Então é sobre isso que nós temos aqui. O fracasso é a corrupção do ser humano, tá? É por isso que a Torá nos conta essas histórias, para a gente entender isso. Aí é nesse contexto que chega Abrão, né? É nesse contexto que ele aparece, que ele entra em cena. E mesmo antes de Gênesis 12, que as pessoas conhecem, Abraão, Gênesis 12, né? Quando Deus chama ele lá, né? Fala para ele sair da terra dele, da sua parentela, não, vai para um lugar que eu te mostrarei, né? Ele aparece antes disso, no capítulo 11, e não é por acaso que ele aparece lá no capítulo 11, já falamos disso em outro estudo, né? Ele aparece no contexto em que a Torá nos mostra que o caráter dele era o oposto do caráter dos construtores da Torre de Babel. Era um caráter de, ele não queria o nome para si. A atitude que ele tem lá, que aparece em Gênesis 11, depois vocês podem ler lá, ele tem uma atitude de até se apagar em favor do nome do irmão dele que tinha morrido. Ele faz um ibum. Depois vocês estudam lá, tá? Aí ele vem em Gênesis 12, já com o seu chamado. Tá? Então Abraão aparece nesse contexto, ele entra em cena, e é lá no início, então, no capítulo 12, que o Eterno diz para ele o seguinte, Gênesis 12, 2 e 3. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Né? Se a gente parar e ler esse texto com mais atenção, a gente vai ver que o foco aqui não é em Abraão em si. O que é o foco aqui disso que o Eterno está falando? É Abraão ou é isso? Ou outros que têm, né, ligação com ele? O foco não é nele, ó. De você, né, sairá uma, né, aqueles que te abençoarem eu vou te abençoar, aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar, serão benditos em ti as famílias, todas as famílias da terra, todo o resto da humanidade, não ele em si, tá? Então o foco aqui é esse. Por quê? Por quê? Né? Porque era sobre todos, esse chamado de Abraão era sobre todos, era sobre esse desejo do Eterno de restaurar as coisas, né? De voltar ao princípio, de voltar para o Éden. A gente sabe como culminou lá, depois com a vinda de Yeshua, né?
Mas esse processo, essa ânsia, a gente vê o Eterno desde aqui, o que ele queria, ó, o ponto lá, que sejam benditas todas as famílias da terra, todas, que a humanidade fosse restaurada, né? Então eu já tinha esse desejo, então esse propósito, por assim dizer. Aí nós vemos então que é sobre todos, e é como se Abraão tivesse sido chamado para impactar o restante do mundo todo, por meio da sua própria vida, da sua família, da sua descendência, né? Depois de todo aquele fracasso que a gente viu até aqui, de toda a corrupção, de todo o fracasso do ser humano que a gente foi vendo até aqui, né? O Eterno, ele queria que ele precisava de alguém que o ajudasse a mudar o mundo. A mudar o mundo, literalmente, não é assim, né? É isso que a gente vê ler aí, né? Todas as famílias da terra, tá? Claro que tem propósito profético, tem algo profético aqui também, mas tem a palavra sempre, quando o Eterno diz uma coisa, tem o para agora e tem o profético, mas tem o viés do agora aqui também, do agora que eu digo quando ele está falando para Abraão, né? O desejo dele é que todas as famílias da terra fossem abençoadas por meio de Abraão, tá? Então, isso que ele queria, ele precisava desse parceiro, né? Sempre o Eterno, ele age conosco em parceria, certo? Por isso nós estamos aqui, por isso nós temos um propósito, por isso nós dizemos, né? Hineni, estou aqui, né? Eterno, porque ele quer que nós façamos a nossa parte, ele quer que nós tenhamos uma atitude, né? Não basta, ele não quer mais aquele tempo, né, lá com Israel, que era necessário aquilo de gigantes milagres, que ele fazia tudo, né? Ele precisa que o povo faça, que nós façamos alguma coisa, e aí ele vem e faz a sua parte, né? Diga ao povo que marche. Se vocês ficarem parados, não vai acontecer nada, né? Diga ao povo que marche. Em Êxodo ele diz, né? Quando o povo estava diante do mar, vai, avancem que daí eu faço. E foi o que aconteceu, né? Então ele precisava de um parceiro aqui também, para que as coisas começassem a acontecer, para que essa mudança, para que esse processo de restauração começasse a acontecer, né? Então, mais adiante, né, ele vai deixar ainda mais claro de que maneira Abraão iria cumprir isso. Então, lá depois, antes de destruir Sodoma, né, naquela situação, né, que ele anuncia que Sodoma e Gomorra, né, seriam destruídas, nós temos um vislumbre, né, temos um vislumbre até raro, assim, do pensamento de Deus. A Torá vai nos falar o que Deus estava pensando. Olha só que interessante. O que ele pensava. É raro a gente ver isso na palavra, né? O Eterno estava pensando isso. Geralmente ele já vai e anuncia, mas aqui ele fala o que o Eterno estava pensando, né? Então, temos esse vislumbre do pensamento de Deus sobre a missão de Abraão, tá? Lá em Gênesis 18, versos 18 e 19. Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as famílias da terra. Olha de novo aqui, ó. Olha qual que era o propósito do Eterno aqui, né? Porque eu conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer tzedaká e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. Tzedaká é traduzido como caridade, mas é um sentido de restaurar as coisas, né? De você reparar as coisas. Tzedaká é um conceito de você vai e faz uma tzedaká, você doa algo para alguém, então você tenta equilibrar o mundo de volta, tá? É mais ou menos nesse sentido, sendo bem genérico. Então ele faz tzedaká para fazer tzedaká e justiça, realizar o Eterno sobre Abraão que falou com ele, tá? Então, a missão de se tornar o quê? Uma nação que seria um modelo, certo? Os descendentes de Abraão tinham o propósito de ser um modelo, uma nação modelo para o restante do mundo, para que todas as outras famílias da terra, para que todas as outras nações da terra vissem e por meio disso fossem abençoadas, tá? Nós temos isso aqui. Uma nação, né, um povo, uma pessoa, depois uma nação que viveria os valores do caráter do próprio Eterno, de fazer tzedaká, fazer essa correção, essa reparação, fazer justiça, para que outras nações pudessem aprender com esta nação, então, tá? Mas era uma aliança, né? Uma aliança é o quê? É uma união, é algo de mão dupla, certo? Então, aliança constitui o quê? Eu faço tal coisa, certo? E a outra parte faz outra coisa.
para que se cumpra essa aliança, né? É uma via de mão dupla, não é? Então eu tenho minha parte e a outra parte tem a sua parte, assim fazemos uma aliança. Cada um cumpre sua parte no acordo, por assim dizer, né? Então, em contraponto, se era uma aliança, né? Porque até aqui nós vimos qual era o propósito de Abraão. O que o Eterno queria de Abraão e da sua descendência. Ele fala, eu sei que ele vai ordenar para os filhos dele, para a descendência dele, que eles façam, né, que eles cumpram essas coisas. Então, mas qual que era o contraponto? Qual que era a parte do Eterno, né? Ele vai falar depois que ele estabelece com Abraão a Brit Milá, a circuncisão, tá? Em Gênesis 17, um pouquinho antes disso aqui. Gênesis 17, versos 6 a 8. E far-te-ei frutificar enormemente. Aqui é o que ele falando, qual era a parte dele nessa aliança, tá? O que ele ia fazer. E far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre tua semente depois de ti, nas suas gerações, numa aliança eterna, para ser teu Deus, e de tua semente depois de ti. E dar-te-ei, e à tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, para possessão perpétua. Olha lá, ó, possessão, o que é perpétua? Eterna, forever, para sempre, tá? E serei para eles o seu Deus, tá? Então, nós temos aqui basicamente duas coisas diferentes, resumindo, duas coisas diferentes que o Eterno promete então para Abraão. Descendência, né? Filhos que se tornariam nações e reis, né? Gerações, enfim, filhos, e a terra. São as duas coisas que o Eterno promete para Abraão, né? Que ele daria, né, como sua contraparte nesta aliança que estava sendo feita, tá? Então, os filhos, descendência e a terra, né? Esta é a aliança. Então, Abraão deveria cumprir a sua parte, cumprindo a sua missão, a missão que tinha sido dada por Deus para ele, que era ser, né, um modelo para aquele mundo corrupto, né? E em contrapartida, Deus lhe daria filhos, descendência e a terra, né? A terra de Canaã. Mas, será que essas recompensas, será que essas coisas que o Eterno promete para Abraão, elas são aleatórias? Ah, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, Abraão, vou fazer uma aliança, você cumpre a sua missão, você vive nos meus princípios, você faz tzedaká, você faz justiça, você repara este mundo, tá, Abraão? E daí eu vou te dar, eu vou te dar filhos e terra. Será que isso foi aleatório ou tinha um propósito nisso, né? Muitas pessoas acabam interpretando quase como se fosse uma barganha aqui. Ah, então tá bom, Abraão falando, por exemplo, né? Tá bom, Eterno, eu vou cumprir a missão, eu vou aqui reparar o mundo, né? Eu vou começar aqui esse processo, vou viver isso, vou viver os teus princípios, mas em troca, daí me dá uma terra aí, né? Me dá essa terra aqui que eu gosto, já estou aqui, me assentei aqui, né? Me dá essa terra então em troca. E filhos, eu quero filhos, né? Porque ele já era avançado de idade. Parece até uma barganha, mas não era uma barganha, né? Não foi isso. Então, qual era o propósito dessas duas coisas aqui? Qual era o propósito, né? Na verdade, essas duas coisas estão conectadas. Estão intrinsecamente conectadas, né? Então, para cumprir aquela missão que ele tinha recebido, Abraão precisava de ferramentas. Como que ele ia, de fato, ser um modelo para o mundo, para aquele mundo? De que modo ele ia conseguir aplicar isso de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, mais abrangente? Ele precisava de ferramentas para isso, né? Ele teria que primeiro se tornar uma nação, teria que ter descendência, filhos, para que não só um indivíduo, mas uma nação de pessoas, vou colocar aqui esse termo, tá? Mas restauradas, né? Se pensar em pessoas que vivem o princípio do Eterno, os princípios do Eterno, uma nação inteira a partir dele, né? Então, para isso eu precisava de filhos. Então, ter filhos, ter lá, né? Farei de ti nações, frutificarei você enormemente, não foi algo aleatório. Não foi porque Abraão pediu. Era porque aquilo era também uma ferramenta para que aquela missão fosse cumprida de uma maneira plena, tá?
Era uma das ferramentas. E a terra, né, também, né, teria, se você tem uma nação precisa de uma terra, né, um país, nos nossos termos modernos, aí um país, né, precisa de uma terra, né, para existir. A gente sabe, né, uma nação que é exilada, uma nação que vai para o exílio, salvo por Israel, porque o Eterno cuidou, né? Quantas outras nações que foram dominadas, né, por outros povos, que hoje não existem mais, que aquele povo se assimilou com outros, que se perdeu, né? Os próprios egípcios, né? Onde está o Egito hoje? O Egito que existe hoje não é o Egito lá daquele Egito dos tempos bíblicos, né? Então onde estão esses povos, né? Com as suas culturas, com as suas tradições, se perderam. Israel foi diferente porque, né, o Eterno cuidou. Mas a tendência é que quando uma nação existe e ela não tem terra, ela não tem um reino, um país, ele vai sumir. Então a terra é necessária para uma nação. Então ela é uma ferramenta para que uma nação exista, de fato, tá? Então, né, os filhos, a descendência e a terra não eram recompensas do Eterno para Abraão, mas sim ferramentas. Eram ferramentas que ele estava prometendo para Abraão aqui, para que aquela missão fosse cumprida, para que aquela missão fosse de fato cumprida, né? E para testar o entendimento de Abraão sobre isso, para testar Abraão sobre isso, o que o Eterno faz? O que acontece? Ele vai lá, tem Isaac, né? Nasce lá o filho da promessa, Isaac. Isaac cresce, né? A gente sabe pela tradição, ele não era um menininho mais, né? Ele já tinha seus 30 e poucos anos, provavelmente, quando o Eterno pede o quê? Vai lá, Abraão, e sacrifica, né? Oferece teu filho em oferta, lá no alto do monte. E daí? Aquilo era um teste para Abraão. Era um teste. Mas não um teste qualquer, né? Era um teste justamente para que o Eterno soubesse se ele tinha entendido este recado aqui, essa mensagem aqui, de que aquele filho não era dele, como a Elaine colocou aqui, né? Não era dele, era do Eterno. Aquele filho não era dele. Será que ele tinha entendido? O Eterno queria saber se ele tinha entendido isso. Então ele faz esse teste com Abraão. Para ver, será que ele entendeu? E Abraão, no seu coração, aquilo acontece. O Eterno não permite, né, que seja feito, mas no coração de Abraão aconteceu. Ele obedeceu. Ele podia ter falado, não, Eterno, não. Ei, não, peraí. Ó, esse filho aí é meu, não, o Senhor me deu, ele é meu. Eu não vou fazer isso, não. Desculpa, mas agora foi demais, né? O Senhor está pedindo demais, não, agora eu não quero mais, não, né? Ele podia ter recusado ali, né? Mas ele não diz uma palavra, irmãos. Ele simplesmente chama lá o Isaac e vai, né? Junta as coisas e vai lá em direção ao monte, né? Então no coração dele aquilo aconteceu. E aquilo, né, que aconteceu, né, mostrou para o Eterno que Abraão tinha entendido a mensagem. Tinha entendido isso aqui. De que as coisas que ele já estava tendo ali, inclusive o seu filho, né, não eram recompensas para ele. Não era recompensa para ele porque ele vivia os princípios do Eterno. De que eram também instrumentos do Eterno, para que a missão por meio dele fosse cumprida. Era isso, tá? Então, vamos ver o que o Eterno diz lá em Gênesis 22, que é quando isso ocorre, né? Por mim jurei, diz o Eterno, porque fizeste esta coisa, Abraão, porque você cumpriu, você levou o seu filho para ser como oferta para mim, não chegou a acontecer, mas no coração de Abraão aconteceu, e não negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está à beira-mar. E herdará tua semente a porta dos seus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque Ekev, olha lá, ouviste a minha voz. Aí
aqui sim é uma recompensa. Aqui é uma recompensa, né? Abraão, você entendeu? Você entendeu? Então, sim, saiba que eu vou te abençoar, né? E que a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia que está à beira-mar, e que ela possuirá a porta dos seus inimigos. E serão abençoados em tua semente todas, por causa de você, Abraão, por causa disso que você fez, porque você entendeu o seu propósito, Abraão. Por causa disso serão abençoadas todas as nações da terra. Tá? Já vou entrar no Ekev ali. Então, ao ver que Abraão tinha entendido o propósito daquele filho, de Isaac, né? E a gente lembra também de Yeshua, que também foi isso, né? Yeshua de fato foi até o fim, e o Eterno como seu pai viveu isso aqui, né? Viveu isso aqui. O Eterno, Criador de todas as coisas, entregou o Filho dele. Entregou. Ao ponto de o próprio Yeshua exclamar lá no madeiro, né? Eli, Eli, né? Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava sentindo a presença do próprio pai ali, né? Então pensemos nisso. O que o Eterno viveu isso aqui? Ele próprio. Ele não precisava disso. Não precisava disso. Ele é o Criador, ele podia, sei lá, né, destruir tudo e fazer tudo de novo. Ele não precisava disso. Mas ele viveu isso aqui. Ele escolheu viver, ele escolheu entregar o próprio Filho para que fosse sacrificado por nós, né? Então ele escolheu, ele viveu isso aqui. Porque tinha um propósito. É como se o Filho era dele. O Eterno, ele é o dono de todas as coisas. Ele sim é o dono de todas as coisas. Mas ele quis dar o Filho dele para nós, por nós e para nós. É isso. É isso, né? Então com Yeshua o Eterno viveu isso aqui. Mas o Eterno, vendo isso que Abraão fez, ele responde então garantindo o cumprimento da sua parte. Abraão, você entendeu a mensagem, você entendeu esta aliança, então eu vou cumprir, Abraão, o que eu prometi nessa aliança. É isso, que é esse verso aqui, tá? Porque você entendeu. E o encerramento da promessa, né, da promessa aqui, essa parte final do versículo, ele é maravilhoso, né? E já vamos entender por quê. Por que o Eterno garante isso? Por que ele só garante que ele vai cumprir sua promessa depois da... A gente chama esse episódio de Akedat Yitzhak, né? O sacrifício, o amarramento, né? Ele foi amarrado, né? De Isaac, tá? Por que ele só promete, ele só de fato fala que ele vai cumprir depois disso aqui, depois desse episódio, né? Tem uma palavrinha-chave ali que tem conexão com a nossa paraxá de hoje. Não só conexão, como ela é o próprio título da nossa paraxá de hoje. Eikev. Eikev. Traduzido ali como porquê. O Roxo já trouxe num estudo aqui, uma vez, né, bem aprofundado, esse Eikev, que tem a ver lá com calcanhar, né, tem a raiz de calcanhar, tá? De caminhar, tá? Caminhar após alguma coisa, enfim. Depois, tá lá no YouTube, esse tem no YouTube. Continuar isso. Depois procura um estudo do Rosh, que eu não lembro qual ano, mas está lá no YouTube, eu sei porque eu tinha visto lá, né? É uma palavra que dá vários significados aqui, tá? Não é só um porquê. Tanto é que, nesse contexto aqui, de porquê e de ouvir alguma coisa, ela só aparece 2 vezes na Torá. Aqui em Gênesis 22 e na nossa paraxá de hoje, em Deuteronômio 7. Só nessas 2 vezes é que aparece como esse porquê e ouvir alguma coisa, tá? Só nesses 2 lugares essa palavra aparece nesse contexto. Não é por acaso, tá? Então, nós vemos, né, na primeira vez, aqui em Gênesis 22, né, quando Deus daria para Abraão a primeira ferramenta. Quando ele fala, você fez isso, então vou cumprir minha parte e de você sairá uma nação, Abraão, né? Então essa palavra aparece pela primeira vez quando o Eterno fala, vou cumprir, te dando a primeira das ferramentas que eu te prometi, certo? Foi aí. E na segunda vez que essa palavra Ekev, ouvir, aparece, é quando... Acho que está aqui, se eu não me engano. Está lá. Opa, calma. Aí, né? Quando
o povo está prestes a quê? A entrar na terra, que era a segunda ferramenta que o Eterno tinha prometido. E será, pois, eu não coloquei ali, mas é o Ekev, tá? E será, pois, esse pois, Ekev. Pois, entre aspas, tá? Ekev, que é o título da paraxá de hoje. Então essa palavra aparece nesses dois contextos, ligada às duas ferramentas que o Eterno tinha prometido. Primeira, a descendência. Segunda, a terra. Tá? Aqui nesse trecho de Deuteronômio 7. Então, voltando para a nossa paraxá de hoje, vamos caminhando para o fim agora, tá? Agora com algumas respostas sobre aquela pergunta: por que que o povo herdaria a terra? Né? Por que que eles iam de fato herdar a terra? Não seria, né? Não se tratava de uma recompensa por seguirem a Deus. Tá falando ali, mas já vamos entender isso aqui, tá? Então não era uma recompensa porque eles seguiram, porque eles cumpriram, porque eles ouviram. Não era uma recompensa por isso. Não era porque eles tinham merecido herdar aquela terra, né? Mas sim porque era uma ferramenta que eles teriam para cumprir a missão que tinha sido dada para Abraão, para os seus antepassados, de ser uma nação modelo para o mundo, tá? Era por isso. Como se o Eterno falasse, né? Não lhes dareis, isso aqui, como se o Eterno falasse, não lhes dareis essas ferramentas até que veja que vocês estão dispostos a cumprir sua parte nessa aliança. Meio que isso. Como ele fez com Abraão. Até que ele viu que Abraão estava disposto e entendendo a mensagem, a cumprir a sua parte naquela aliança, ele não fechou, agora eu vou fazer. Foi depois que Abraão fez isso, teve aquela atitude que o Eterno, agora eu vou fazer. E aqui não era diferente, tá? Ele queria isso, que o povo mostrasse para ele que estava disposto a cumprir o propósito que o Eterno tinha para eles. Então, ouvir e guardar esses juízos, ouvindo esses juízos, guardares, cumprires, etc., né? Tudo isso é relacionado a quê? A ser o exemplo, né? Porque nenhuma outra nação no mundo, naquele contexto, vivia os princípios do Eterno, do Criador de todas as coisas. Então, eles fazerem isso aqui, eles ouvirem e guardarem e cumprirem, era relacionado a eles de fato cumprirem essa missão, né? De serem esse modelo, esse exemplo, tá? A prática, né? De viver os princípios do Eterno. Então, Deus, eles fazendo isso, se eles fizessem isso, Deus cumpriria, guardaria para com eles a aliança, ou seja, cumpriria a parte dele naquela aliança, tá? Nesse sentido. Ou seja, né? Por isso que Moisés enfatiza depois que não é pela tua justiça, Israel, não fique achando que é porque você mereceu, ou porque você fez isso ou fez aquilo. Não é por isso, não fique achando que é por isso, né? Vamos pensar num exemplo, né? Para a gente quase fechando aqui. Eu, né, ganhei uma terra. Vamos supor, eu tinha lá um avô, que eu até quase não tinha muito contato com ele, né? E daí ele tinha uma chácara ali, lá fazendo Rio Grande, lá, né? Eu tinha uma chácara fazendo Rio Grande, era vizinho da chácara da sogra do irmão Ricardo, né? Daí ele faleceu e tal, e eu herdei. Opa, ganhei uma terra, né? Herdei aquela terra, tá? Herdei aquela terra, aquela chácara. E eu penso assim, eu acho que eu ter ganhado, né, esta terra é meio que agora eu estou feito. Então eu herdei aquela chácara, vou mudar para lá, porque eu amo a natureza, né, e não preciso mais pagar aluguel, né, posso morar lá, posso viver lá na natureza. Vou pôr uma rede, vou ficar lá deitado e vou descansar a minha vida vai ser essa agora, né? Eu tenderia a pensar isso. Muita gente tenderia a pensar isso, né? Então acabou para mim, agora eu vou só viver na chácara lá, né? Só saio para ir no mercado ali, volto rapidinho, né? Tô feito, agora posso trabalhar de casa, trabalho home office, né? Tô feito, né? Acabou. Então, como se eu pensasse que aquela terra era uma consequência final, uma recompensa final para mim, e não um meio para que eu seguisse cumprindo outras coisas, né?
Esse era o ponto do Eterno com Israel aqui, né? Que eles entendessem que aquela terra que eles iam entrar, aquela terra que eles iam conquistar, como tinha sido prometido, não era um final para eles. Acabou. Tá, eu vou entrar na terra. Acabou, agora a gente está feliz aqui. É só festa, só... Não. Que aquilo é só um meio. Aquela terra que eles iam conquistar era só um meio para que eles continuassem a missão que tinha sido dada para Abraão, Isaque e Jacó. Para que aquela missão fosse expandida de uma maneira plena e que eles se tornassem aquela nação modelo para o restante do mundo. Era isso, né? Então, na verdade, né, não termina quando a gente chega lá na terra. Só começa quando a gente chega lá. As coisas não terminam quando a gente conquista aquele objetivo, né? Quando você pede muito algo para o Eterno, né? Você pede muito, você clama, puxa, Eterno, eu preciso de tal coisa, me abençoa com tal coisa, me abençoa. E chega um momento que Ele te ouve, tá bom, eu vou te abençoar com isso, né? E você recebe aquela bênção. O que fazer com aquela bênção? Você vai pensar que, que bom, opa, recebi a bênção, acabou, é o fim, agora não preciso mais de mais nada. Ou você vai ver aquela bênção como é uma bênção para você, sim, mas também um instrumento para que você continue a fazer a diferença neste mundo. Porque você continue a andar nos caminhos do Eterno e ser um bom perfume de Yeshua aí fora, né? Nada que o Eterno faz por nós, e de novo, não é que Ele não nos ama, né? Mas as coisas que Ele faz por nós têm um propósito também. E é muito bom a gente saber que se Ele nos abençoa é porque Ele tem um propósito com a nossa vida, né? Mas aquela bênção não é uma recompensa para mim, uma recompensa para você. Não é porque eu fui bonzinho, né? Quase um Papai Noel, né? Eu fui bonzinho o ano inteiro e daí Ele me dá uma recompensa, né? Não é porque eu fiz ou não fiz, né? É porque tem um propósito, aquela bênção tem um propósito para que você, é uma ferramenta para você. É isso, é nesse ponto, tá? Então, para fechar, né? Voltamos lá para aquele nosso dilema. Né? Por que Israel tem o direito? E eu falo tem no presente porque continua, né? Israel está aí, o povo de Israel está aí. Porque Israel tem o direito de herdar a terra. Por causa da aliança, da Brit, né, que foi feita. Por causa das nações, lembra que a Torá fala ali, né? Porque por causa das nações que eram más, etc. Né? E a resposta é que na verdade são as duas coisas e elas são conectadas. Pelas duas coisas. Elas são interligadas. Primeiro, né? O primeiro, a aliança, explica por que nós precisamos do segundo, a terra. Né? A terra, de novo, era um instrumento, uma ferramenta. Então as duas coisas são ligadas. É por causa da aliança, mas também por causa das outras nações. Por quê? Porque eram más. Porque precisava de haver uma nação naquele lugar, aquele lugar tem o propósito do Eterno, né? Que faça a diferença, que seja um modelo para o restante, para as nações que são más. É isso, tá? Então uma coisa está ligada na outra. Há uma missão aqui, né? Porque há um mundo corrupto ao redor, um mundo corrompido, né? E vocês, isso, como se ele fala para Israel, você, Israel, deve ser uma força contrária, né? Que vai fazer a diferença nesse mundo, tá? Esta é a aliança, né? Essa era a aliança. Quando entrar na terra, quando vocês entrarem na terra, não esqueçam que vocês só estão entrando nessa terra porque há um propósito. Porque há um propósito de vocês fazerem a diferença. Não é o final da jornada de vocês. Não é o fim. É só o começo. Vocês vão entrar lá porque a partir de lá vocês têm a missão, vocês têm o objetivo, o propósito de cumprir e ser uma nação modelo para o resto do mundo. E não por acaso, meus irmãos, para a gente fechar, né? Não por acaso, todas as vezes que Israel chegou a um ponto crítico que não cumpria mais essa missão de nenhuma forma, ou pouquíssimos, né? Sempre houve um remanescente, mas quando a nação, em sua maioria, chegou a um ponto que não cumpria essa missão, o que aconteceu com eles? Eles eram exilados, expulsos. Por quê? Porque a terra era uma ferramenta. Se eles estavam lá e não iam cumprir a missão que eles tinham que cumprir, então eles eram levados para fora, né? E a última vez que isso aconteceu foi pouco depois de Yeshua, né? E só agora, recentemente, Israel voltou para sua terra, né?
Mas, ao mesmo tempo, nós vemos, né, que esta herança é perpétua. É para sempre. Então, precisamos nos colocar ao lado de Israel. E Israel hoje, por mais que tenha problemas, tem problemas, né, corrupção na política também, etc, etc. Devemos orar também por isso. O Rabino Shulam sempre pede para a gente orar por isso, né? Israel tem problemas, mas Israel, bem ou mal, faz a diferença no mundo, não faz? Quantos israelenses vão lá, fazem pesquisas na área de saúde? Quantas bênçãos já vieram para o mundo a partir de Israel? Lá, a água, né, o aparelho que dessaliniza a água, né, que foi usado aí no Nordeste por um tempo, não sei se ainda é usado ou não, mas é um aparelho que pega a água do mar e torna ela potável. Quantas bênçãos Israel tem trazido para o mundo? Israel, o Estado de Israel, digo hoje, tá? Tem trazido para o mundo, né? Isso é uma forma de fazer a diferença, de restaurar, reparar as coisas, né? Então Israel tem cumprido, claro, que só vai cumprir plenamente quando Yeshua retornar. E eles reconhecerem Yeshua como seu Messias. Aí vai ser pleno. Aí vai haver a plenitude. Mas Israel, ele, bem ou mal, ele tem esse chamado e ele faz a diferença no mundo. E está lá de volta na terra. Então nós devemos nos colocar ao lado de Israel, né? Porque a Torá, a palavra diz que aquela herança é perpétua, é para sempre. E foi Deus que escolheu assim. Se Deus escolheu assim, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para falar, não, acho que está errado isso aí, né? Melhor não, né? Então, vamos nos colocar com Israel, apesar das pedradas que vêm, né? Mas esse também é o nosso propósito, tá bom?